Rapazes do Nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar a nossa gentinha, que pedimos nosso brilho, com orgulho e altivez, porque somos desta raça, deste povo português. Bom dia, bem-vindos ao programa Nacional Rádio de 11 de dezembro de 2019, um programa onde, como não podia deixar de ser, será dada especial atenção às comemorações do 109º aniversário do Clube Desportivo Nacional que se celebraram no passado domingo. Foi no dia 8 de dezembro de 1910, após um jogo, que Antonino Figueira apresentou a ideia da criação de um clube desportivo. Chamou-se inicialmente Nacional Sport Group, mas a partir de 1922 passou a ser o Clube Desportivo Nacional. 109 anos depois da sua fundação, o clube está cada vez mais jovem, mais dinâmico e mais pujante, sendo por isso o seu aniversário um dia de grande festa para todos os nacionalistas. As comemorações começaram logo de manhã, com a inauguração das novas instalações do Departamento do Futebol de Formação, seguindo-se o parabéns a você e o partir do bolo de aniversário por parte do Futebol de Formação. Logo depois, a missa solene e a bênção da Capela da Esperança, situada no piso 1 da cidade desportiva. O já tradicional jantar de gala no Pestana Casino Park Hotel encerrou esta noite de festa, uma noite com muitos momentos marcantes. O primeiro momento alto foi mesmo a referência a todas as modalidades do clube. Depois foram homenageados os sócios com 25 e 50 anos de filiação clubística, sendo ainda oficialmente entregue ao presidente do clube a placa que certifica a atribuição da classificação de 5 estrelas ao Clube Desportivo Nacional enquanto entidade formadora na área do futebol. Na oportunidade foram ainda apresentados os números do deve e do haver entre o clube e o governo, e que mostram que nos últimos 4 anos o Clube Desportivo Nacional recebeu menos 1.600.000 euros do que aquilo que pagou ao Estado. E porque a nossa força é a força do acreditar, foi a seguir apresentado o projeto do clube para a ampliação da cidade desportiva. À altura depois de se passar à entrega dos prémios Condor de Prata para Sérgio Pinto Correia, título póstumo, sócio número 1, recentemente falecido. Condor de Ouro para Jacinto Amorim e, finalmente, o Condor de Ouro com Palma para Alberto João Jardim. Alberto João Jardim, que foi, aliás, o primeiro a discursar, agradecendo a distinção recebida em nome de todos os homenageados. Depois tomou a palavra o Presidente do Clube Desportivo Nacional, o engenheiro Rui Alves, que recordou a importância de Alberto João Jardim no desenvolvimento do desporto madeirense e da própria região, fazendo votos de que seja possível voltar a ter um apoio ao desporto de forma mais efetiva por parte do governo madeirense. Fazemos hoje 109 anos, o 9º ano do nosso 2º centenário. Há 109 anos, os fundadores deste clube quiseram fazer coincidir o seu nascimento com o dia da Nossa Senhora da Conceição, do seu nome Maria. E, interpretando simbolicamente o que pretenderam, penso que todos aqueles que, a partir daquele momento, seriam nacionalistas, teriam uma primeira mãe. E com isso seriam irmãos. No fundo, uma irmandade, uma família para o desporto, com união, e essa família tem hoje e faz hoje 109 anos. A causa é o desporto que é transversal a todas as áreas do desenvolvimento e contribui na melhoria da educação,
da saúde, da cultura, da economia, da inclusão social e da coesão territorial. No fundo, uma ferramenta fundamental no desenvolvimento do ser humano. É necessário, para o seu desenvolvimento, que nós tenhamos capacidade de aprofundar os mais diferentes diálogos com a comunidade, modelar, de algum modo, o pensamento político e a gestão pública do desporto, para que, com sinergias várias, consigamos enriquecer, digamos, esta grande realização do ser humano, o desporto. E por isso, também por isso, hoje homenageamos com o Condor de Ouro, com palma, o Dr. Alberto João Jardim. Porque enquanto homem público e responsável por sucessivos governos na região autónoma da Madeira, foi capaz, desde logo, de perceber, de compreender o fundamental do desporto. Integrar o desporto como um pilar fundamental da afirmação desse grande desafio do arquipélago, a autonomia. E foi com o desporto, e sendo o desporto um pilar da autonomia, que a Madeira conseguiu uma inclusão no tecido nacional a todos os níveis, que não era possível sem o desporto. E compreendeu que tinha que chamar as instituições desportivas para fazerem parte desse projeto. Compreendeu também que as instituições desportivas da Madeira tinham uma realidade insular, mas que, nesse projeto de desenvolvimento da nossa autonomia, que essas instituições esportivas, para terem dimensão nacional e internacional, tinham que ter um financiamento público ao desporto. E nesse financiamento, nesse caminho do financiamento público ao desporto, foi possível que as instituições, que entretanto quase confinadas aos limites da ilha, percorressem, digamos, patamar nacional e internacional. Foi por isso que foi possível também, naquilo que é a mola impulsionadora, digamos assim, da nossa instituição, termos ido a Sevilha, termos ido a Bucareste, termos ido a Viena, termos ido a São Petersburgo, termos ido a Bremen, termos ido a Bilbao, termos ido a Minsk. E foi assim que uma ilha com a nossa dimensão conseguiu chegar a um espaço alargado, num caminhar para uma universalidade que o desporto a todos nos impõe. E por isso, somos nós que lhe dizemos muito obrigado. Digamos que, com a autonomia, a relação das instituições desportivas com o Governo correspondeu a uma espécie de noivado. De um lado, o noivo, o Governo, do outro lado, as noivas. Não que o Governo fosse mormon, mas neste caso, assim se impunha. E foi possível, neste noivado, e todos os noivados têm altos e baixos, que percorreram um caminho de afirmação, de desenvolvimento, modelar. Madeira foi, durante muito tempo, uma referência da gestão pública do desporto sem paralelo no país. Como tem altos e baixos, às vezes o passar do tempo leva a algum desgaste na relação do noivo com a noiva, neste caso do noivo com as noivas. Quando a região se viu confrontada com o PAEF, em 2011, o noivo deu sinais de alguma perturbação neste noivado. E, talvez vítima
daquilo que eu chamo a ditadura do politicamente correto, entendeu que as noivas, enfim, era uma herança talvez demasiado pesada para aquilo que se pretendia. E começamos, de facto, as noivas começaram a viver, digamos, no limite da sobrevivência, com bastante dificuldade, e também têm culpa própria. Obviamente que as noivas não são todas iguais, há umas mais ricas, outras menos ricas. Infelizmente, o desporto, no caso da gestão pública do desporto, não há, digamos, uma socialização conforme pretendemos e queremos para a nossa sociedade, e normalmente as noivas mais ricas são as mais apoiadas. E, portanto, as noivas também começaram a disputar o seu território. E isso, de algum modo, também incomodou o noivo e, portanto, a relação foi-se desgastando. Foi-se desgastando, começando, digamos, as épocas desportivas começam num mês, o noivo entende que elas começam 6 meses depois, 7 meses depois, 8 meses depois, e ficou difícil, digamos, o grande trabalho e o grande desafio que se ponham às noivas para prosseguirem o seu caminho. Elas também têm culpa, não têm conseguido, se calhar, comprar os perfumes adequados, a roupa adequada, para reconquistar o noivo. Acredito que é um momento de reconquistar o noivo. É um momento do desporto voltar a ser um instrumento fundamental da afirmação da autonomia. Acredito que este mandato que agora se inicia com o Dr. Miguel Albuquerque vai ser marcado por uma reconciliação do noivo com as noivas. Ora, vejamos, caminhando, dando um passo em frente na reconciliação. Constitucionalmente, o direito ao desporto é um direito de cidadania. As instituições desportivas têm, e bem, substituído essa obrigação do Estado ou da região, conseguindo, na substituição, garantir a todos os jovens formação desportiva no conjunto, contribuindo para a formação integral dos homens e das mulheres que compõem a nossa comunidade. Digamos que esta utilidade pública das instituições desportivas é uma espécie de prestação de serviços. Ora, nós mostramos num quadro há pouco que estes prestadores de serviços pagam mais do que recebem. É o primeiro prestador de serviços que paga para prestar o serviço. São as instituições desportivas. E por isso é que é preciso uma reconciliação do noivo com a noiva. Apresentamos numa perspectiva de futura aquilo que desejamos para a nossa cidade desportiva. Tive a felicidade de ouvir do Sr. Presidente do Governo e com a cumplicidade do Sr. Secretário de Educação que o nosso pavilhão será construído junto ao Tecnopolo num terreno público. Muito obrigado. É assim que caminhamos. Caminhamos porque é justo referir que entre o noivo e as noivas, umas mais ricas, esta noiva sempre foi uma parte aparentemente mais fraca no trato e neste momento existe um desequilíbrio muito grande no quadro das infraestruturas a favor da noiva mais rica. Vamos corrigir esta situação, Sr. Presidente,
porque o desporto merece, o Nacional merece. Não há gente como a gente. Um bom Natal a todos, bom ano novo. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, lembrou o seu passado enquanto nadador do clube, elogiou o papel do Clube Desportivo Nacional enquanto promotor da prática desportiva e embaixador desportivo da região e deixou ainda duas promessas. Vai avançar o pavilhão do clube na zona da Penteada e o Governo vai mesmo avançar para a celebração de contratos plurianuais, procurando assim evitar os atrasos no pagamento das subvenções públicas. Permitam-me, em primeiro lugar, dar os parabéns aos homenageados hoje, aos sócios que fizeram 25 e 50 anos de associação a este clube. Os meus parabéns, porque o Clube Desportivo Nacional é, antes de mais, uma instituição que nos orgulha. Está para além do tempo das nossas vidas, é uma instituição que presta e prestou relevantíssimos serviços à Madeira e à nossa população, no quadro da formação desportiva e educativa, e continua com a sua dinâmica, que é uma dinâmica multifacetada. É um clube que sempre foi um clube eclético, onde eu comecei a nadar aos 12 anos, portanto também estou ligado a este clube há muitos anos, e tenho aqui este emblema. E nós temos que olhar para este clube na perspectiva da sua história, do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Eu, como Presidente do Governo Regional da Madeira, eu tenho que gerir, não uma noiva, eu tenho que gerir um harém. E qual é o harém? O harém é gerirmos o nosso sucesso. Nós hoje temos uma sociedade que muitas vezes está cética relativamente àquilo que se fez ou que vai acontecer. Bem, nós partimos de uma situação ultra precária. O que nós tínhamos em termos de infraestruturas desportivas antes da conquista da autonomia era de facto catastrófico. E quando nós começamos a nadar no Nacional, nós usávamos as piscinas do hotel Sheraton, não havia água aquecida, nadávamos no leito com cal, portanto, e as infraestruturas desportivas eram muito precárias e o acesso ao desporto por parte da nossa população jovem era ínfimo, só uma pequena minoria que praticava desporto. E o Nacional, já na altura, papel relevantíssimo de trazer os jovens para a prática desportiva. Fosse o futebol, fosse a natação, através de um conjunto de pessoas que voluntariamente se disponibilizavam a integrar de corpo e alma este clube e a ministrar a formação desportiva que era tão necessária como continua a ser nos dias de hoje. Queria também aproveitar esta ocasião, está aí o Jorge, e queria prestar a minha homenagem ao Jorge, que foi um grande seccionista do Nacional e que ainda há pouco estava. Uma salva de palmas para ele. Mas, voltando ao casamento, e como não quer ser uma noiva de Santo António para ficar com o ramo de flores à porta da igreja, porque é que eu disse que tem que gerir um harém? Tem que gerir um harém, entre aspas, porque nós temos na Madeira 155 clubes, 60 associações desportivas e 17 mil atletas a praticar o desporto. Isto é o resultado do nosso sucesso, das nossas políticas, minhas senhoras e meus senhores. E nós investimos anualmente no quadro do apoio desportivo, profissional e não profissional, 12 milhões de euros do orçamento regional. Evidentemente, podia ser mais, podia ser menos, todos temos de trabalhar em conjunto no sentido de aproveitar ao máximo os nossos recursos. Nós, neste momento, vamos acabar de pagar as infraestruturas desportivas do Clube Desportivo Nacional, que em boa hora o Sr. Presidente Alberto João decidiu construir. Vamos acabar de pagar os 30 milhões de euros que as nossas infraestruturas custaram em 2022. E quero reiterar, como já disse ao Sr. Presidente do Clube Desportivo Nacional, que o meu governo, no quadro desta legislatura, vai com certeza trabalhar com o Clube Desportivo Nacional no sentido de completar o quadro de infraestruturas necessárias para a prática desportiva deste grande clube,
estou a falar aqui do pavilhão de ginásio esportivo, havia a ideia, isto foi uma conversa antes do jantar, eu e o engenheiro Rui Alves também já nos conhecemos há tantos anos e somos ambos práticos, e estávamos a falar onde é que ficaria o pavilhão, e eu disse ao engenheiro Rui, eu tenho um terreno ao pé do Tecnopolo, tem estacionamento, tem tudo pronto, se quiseres fazer o pavilhão nestas próximas legislaturas, vamos para a frente e vamos construir. Porquê? Porque as infraestruturas do Nacional têm que ser um clube também descentralizado. E é fundamental, se o Nacional tiver uma infraestrutura desportiva ao pé da piscina olímpica, ao pé de uma das maiores freguesias da Madeira, com estacionamento bem infraestruturado, quem ganhará com isso será o nosso clube, mas acima será a população jovem da nossa terra que vai ganhar. Portanto, vamos construir o pavilhão, isso é uma garantia que vos posso dar hoje aqui. Gostaria também de dizer que, em conversas que tive com os presidentes dos clubes, há uma dificuldade óbvia, que é o tempo do nosso orçamento, do planeamento do nosso orçamento, da apresentação do orçamento, disponibilidade de verbas, não é coincidente ou está desfasado da época desportiva. E eu reconheço que este é um problema muito grande para a gestão e, sobretudo, o planeamento do futebol profissional. O que combinamos foi que já neste orçamento que vamos apresentar, que o Governo vai apresentar agora em janeiro, nós vamos, para o futebol profissional, apresentar um quadro plurianual de verbas que confere aos dirigentes do clube a possibilidade de negociarem e gerirem com grande facilidade os contratos, as transferências de jogadores e o início e fim da época desportiva. Portanto, penso que já em janeiro temos este problema resolvido, Rui Alves, portanto, acho que vai ser isso que vamos fazer. Gostaria de também vos dizer que estou convencido, tenho a certeza, que o nosso clube vai subir divisão este ano. E acho que temos que dar um passo no próximo ano, que é o nosso Clube Desportivo Nacional encontrar parceiros com capital para poder melhorar também o nosso orçamento e melhorar a nossa competitividade. Desejo a todos os sócios do Nacional um resto de noite feliz, um grande abraço a todos, é sempre um grande prazer estar aqui convosco neste grande clube da nossa terra, o Clube Desportivo Nacional, que tantas glórias e tanta honra traz as sucessivas gerações madeirenses e porto-santenses. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado. A finalizar, o Presidente da Assembleia Geral do Clube Desportivo Nacional, Miguel de Sousa, deixou grandes elogios a Alberto João Jardim pela sua ação enquanto Presidente do Governo Regional e deixou uma ideia para reflexão. Nos últimos 10 anos, os clubes da região passaram a ser dos menos apoiados a nível nacional. Uma saudação a todos os aqui no jantar comemorativo do 69º aniversário do melhor clube da Madeira e um dos melhores clubes de Portugal. Aqui amamos o nosso Nacional, sofremos nos maus momentos e festejamos nas muitas alegrias que temos vivido. Ainda que outros ainda festejem as nossas derrotas. Por prudência, aconselharia a guardarem o caixão próximo, já que a morte muitas vezes é súbita. A grandeza do Nacional somos nós. Foram aqueles que ao longo de mais de 100 anos, ao contrário de outros, sem qualquer interrupção, fundaram e resistiram até chegarmos a este tempo. E serão as próximas gerações que eternamente cuidarão
do emblema e da bandeira do Nacional. Temos de ser exigentes para com o nosso percurso, ambiciosos nos nossos objetivos, mas realistas em relação ao futebol português onde estamos inseridos. Eu percebo que não estamos na era da afirmação da autonomia, quando tudo era apoiado para mostrarmos as nossas capacidades próprias como povo que passou a se autogovernar. Devemos estar orgulhosos por a cidade do Funchal ter tido em simultâneo 3 clubes na primeira divisão do futebol português. Era a capital do futebol em Portugal. Habituei-me, caro Dr. Alberto João Jardim, a homenagear por tudo o que fez e representa na nossa emancipação política, social e económica. Do mesmo modo que o Nacional não seria o mesmo sem si, também a Madeira e o Porto Santo não seriam o que são sem a sua liderança. Sei que gosta muito do Nacional, não por ser o seu clube, mas por tudo o que representamos como clube madeirense e porque sempre, repito, agradecidos a quem nos ajudou. Bem-haja, meu caro Alcesto João, e que tenha uma vida longa e feliz. E sabe que é sempre bem-vindo na Choupana. Sempre. Mas a verdade é que não vivemos mais na Madeira desse tempo. Os tempos são outros. A realidade é diferente, como sabemos. Em 10 anos, os clubes madeirenses passaram a ser dos menos apoiados em Portugal. Tanto falaram e invejaram o apoio público que nos era concedido de forma absolutamente transparente e cristalina, que hoje todos parecem ter mais do que nós e ninguém parece querer saber como. Bravo o campeonato das equipas da Madeira. Passaram à nossa frente, outros passarão em breve. Não me cabe falar dos nossos rivais e expresso-me apenas pelo Nacional e porventura até, talvez apenas em nome pessoal. Mas temo que neste tempo não possamos viver mais do que em ritmo de sobe e desce, sempre com mais risco de descer do que certezas de subir. É fácil perceber porquê. O presidente do nosso clube diz, e é sincero, que as receitas atuais do clube são escassas para maiores objetivos. Com os atuais meios financeiros não são possíveis melhores equipas. Não há folga para maiores investimentos. E se fizermos uma avaliação realista, vemos que será muito difícil fazermos crescer as receitas do clube. Temos já contrato com a televisão para os próximos anos e os patrocinadores dificilmente poderão aumentar os seus apoios. Nenhum clube em Portugal, e não seremos exceção, vive nem das receitas de bilheteira, nem da cotização dos sócios. E será sempre mais difícil. Tal é a vontade da Liga e da televisão em tirar gente aos estádios. Quantos menos forem aos estádios, maior é a audiência na TV e mais receita de publicidade cobram. Então, não seria sério da parte da Liga perguntar a cada clube a que horas queria realizar o seu jogo no estádio? Alguém sabe que critério tem a televisão para escolher a hora do jogo? Quem determina esse critério?
A hora do jogo deve ser a que leva mais gente ao estádio ou a que garante mais audiência à televisão. Verdade é que só o Benfica escolhe o dia e a hora em que joga. Enquanto isso, o Nacional vai jogando na Choupana às 15 horas de uma quarta-feira. Uma vergonha. E o futebol da Primeira Liga é altamente rentável a nível fiscal para os cofres regionais. Os clubes recebem apoio financeiro público inferior aos impostos e taxas que pagam. Ora, não seria correto aproximar o apoio que é dado aos valores das receitas fiscais que são geradas pela Primeira Liga? É que para além destas receitas, ainda temos toda uma atividade à volta do futebol que traz rendimentos diretos e indiretos de muita natureza. A promoção da Madeira e Porto Santo pode ser reforçada com a participação na Primeira Liga. Este é um forte veículo de divulgação da Madeira. Em cada época, a camisola de cada clube tem 68 horas de televisão e a publicidade fixa no estádio tem de televisão 34 horas. Isto tudo sem contar com as centenas de resumos em noticiários ou programas desportivos. Tudo isto deve ser aproveitado por quem promove a Madeira. O Nacional é um misto de agente esportivo de enorme ecletismo, com centenas de jovens praticantes de diversas modalidades e, simultaneamente, um ativo protagonista económico com reflexo direto na economia da Madeira. Não pode ser tratado apenas como instrumento do nosso desporto. São duas realidades que devem ser tratadas por visões políticas distintas. Tem o lado desportivo e tem o lado económico. O esforço do Nacional para regressar à Primeira Liga merece e justifica o acompanhamento público em tempo oportuno. Grande Presidente Rui Alves, que não desiste no meio de tanta dificuldade. Bem-ajas e conta com todo o nosso apoio. Saúdo os órgãos sociais do clube e da SAD, todos os sócios e movimentos que dão vida especial ao clube, todos os técnicos e atletas que vestem e honram a camisola do Nacional. Serão sempre escassos os elogios de que são merecedores. Uma saudação especial ao nosso técnico principal, Luís Freire, e todos os jogadores, liderados pelo seu capitão, Ruben Miquel. Uma saudação aos nossos consórcios justamente galardoados. Desde logo o sócio Jacinto Amorim, por quem tenho um profundo respeito e admiração pessoal. E uma vénia de saudade ao nosso sócio número 1, Sérgio Pinto Correia. Cumprimento os nossos convidados em representação das nossas instituições políticas. O Parlamento, Sr. Vice-Presidente da Assembleia, o Governo, a Câmara Municipal, as instituições religiosas, em particular Sua Excelência Reverendíssima, o Bispo do Funchal, militares, académicas e desportivas,
que muito nos honram com a sua presença. Permitam que distinga os membros do Governo, em especial o seu Presidente Miguel Albuquerque, nacionalista e nosso ex-atleta, cuja liderança política se reafirmou bem recentemente. Hoje ficamos muito gratos com a promessa do terreno para o pavilhão. Bem-ajas, caro Miguel Albuquerque, e fazemos votos das maiores felicidades nesta segunda missão impossível de agradar a todos. Também ao Nacional, o que hoje já foi conseguido. Cada um tem a sua obrigação. A nossa é voltar à Primeira Liga. Vamos voltar. Viva o Nacional! Dentro de campo, a equipa sénior do futebol venceu em toda a linha neste fim de semana. Ganhou na recepção ao Farense por 1-0, graças ao golo de Mosevic, ainda na primeira parte, e viu os seus adversários diretos perderem pontos em todos os jogos. Nacional que reforçou assim o segundo lugar na tabela classificativa e aproximou-se da liderança, que está a apenas 2 pontos. Na conferência de imprensa realizada no final da partida, o treinador do Nacional, Luís Freire, admitiu que foi um jogo difícil perante um adversário complicado, mas vincou a atitude e o caráter dos seus jogadores, que a seu entender foram determinantes para a conquista dos 3 pontos. Penso que o início do jogo ficou marcado pelo Nacional a entrar para ganhar. Portanto, o Nacional entrou o jogo com mais bola, com mais capacidade de chegar à área do adversário, com mais cantos, com mais oportunidades, a conseguir construir o seu jogo. Em várias vezes conseguiu chegar à baliza do adversário. Penso que quando há 1-0, se alguém poderia ter marcado um golo, seríamos nós, porque tínhamos mais o ascendente do jogo. Penso que até ao intervalo o jogo teve sempre controlado, nunca foi um jogo que a gente teve até ao intervalo dificuldades em controlar. Mas pronto, depois tivemos aquela situação também, 2 situações seguidas que metemos 2 jogadores no chão, mas há uma que realmente foi mais grave do que nós queríamos, que tivemos de tirar o Alassane no intervalo, e acabamos por entre aspas, a ganhar 1-0. O adversário reagiu, tem qualidade, vinha de 6 vitórias seguidas, como é lógico, um adversário que tinha 5 pontos de avanço, estava confortável na tabela, portanto balanceou-se para o ataque. Nós, através da organização defensiva, fomos controlando o adversário, quase sempre bem, nem sempre como queríamos, porque por vezes estávamos demasiado baixos em certas alturas do jogo, o que se podia tornar perigoso, apesar de não terem criado um perigo iminente, podia-se ter criado, podia ter acontecido. Em contra-ataque tentávamos lançar algumas iniciativas, mas nem sempre com algum discernimento para ter a bola. Não tivemos pouca bola na segunda parte, na minha opinião, ao contrário do que na primeira parte. E acabamos por, através também de uma atitude enorme dos meus jogadores, porque é mesmo assim, eles correram muito. Eu tive jogadores que correram muito dentro do campo a viver-se o jogo, fora do campo a viver-se o jogo nas bancadas, no banco, portanto uma união muito grande que foi visível também no final do jogo nos festejos. E é assim que muitas vezes se ganha jogos e muitas vezes se consegue construir equipas vencedoras. E foi isso que a gente hoje teve aqui, uma palavra para os meus jogadores, principalmente por toda a atitude que tiveram. O treinador do Farense queixou-se de uma penalidade. Tenho que ir perguntar a ele. Ele queixou-se hoje. Não tenho nada a dizer sobre isso. Em termos da perspectiva desta vitória, todos para 2 pontos para o primeiro classificado, em termos também de importância, foi muito importante esta conquista. Sim, o objetivo não era fácil encarar este ciclo de jogos. Se nós repararmos, tivemos o Covilhã, tivemos também a ida à Casa Pia e agora o Farense. São 3 vitórias consecutivas que nós conseguimos. Penso que esta era bastante importante porque nós queríamos estar na luta que estamos, né? Queríamos continuar bem posicionados na luta que estamos e penso que conseguimos fazer isso e não era nada fácil. Portanto, como eu disse, dar os parabéns aos meus jogadores por toda a atitude, aos adeptos por viveram o jogo intensamente e estiveram sempre junto de nós, sempre junto da equipa. E é assim que, como eu disse, que vamos amelhando pontos, vamos conseguindo vitórias, vamos conseguindo estar mais à frente na tabela e vamos conseguir pôr o nome nacional da Madeira mais acima, nesta luta que é muito grande, como nós ainda hoje vimos e como temos visto ao longo do ano todo no campeonato.
Mas nem tudo foram boas notícias para o Nacional nesta partida diante do Farense. A poucos minutos do intervalo, o médio Alassane teve um violento choque de cabeça com o adversário que o deixou bastante maltratado, obrigando mesmo à sua substituição. Transportado até o hospital, foi-lhe detectada fratura nos ósseos do rosto, que o obrigará à realização de uma intervenção cirúrgica e a uma paragem previsivelmente prolongada. Alassane junta-se assim na lista de lesionados a Filipe Lopes e Kaká, todos eles indisponíveis para o jogo deste sábado no Estoril. De fora nesta partida ficará também o capitão Ruben Miguel, que vai cumprir um jogo de castigo por ter completado a série de 5 cartões amarelos. Várias baixas confirmadas no Nacional para esta partida. Luís Freire será assim obrigado a 2 mexidas pelo menos na linha intermédia. A jornada 12 da Liga Pro começou a disputar-se no sábado de manhã, em Penafiel, empate 2 entre a formação local e o Futebol Clube do Porto. No sábado à tarde tivemos esse Nacional 1 Farense 0 e ainda o Cova da Piedade 0, Vilhafranquense 0 e o Desportivo de Chaves 0, União Desportiva Oliveirense 2. Jornada encerrou no domingo com o Feirense 1, Benfica B 1, Académica 3, Casa Pia 1, Leixões 0, Académico de Viseu 1, Mafra 3, Estoril Praia 1 e o Varzim 1, Sporting da Covilhã 0. Classificação neste momento liderada pelo Farense com 30 pontos em 13 jogos. O mesmo número de jogos tem o Nacional com 28 pontos e que surge no segundo lugar. Terceira posição para o Estoril Praia com 22 pontos em 12 jogos. No quarto lugar está o Varzim, tem também 22 pontos, mas com 13 jogos já realizados. Quinto lugar para Leixões, com 21 pontos. Sexto lugar para o Covilhã, com 20. No sétimo posto está o Mafra, com 19. Oitavo lugar para o Chaves, com 18. Nono é o Feirense, com 15 pontos. Os mesmos do 10º classificado Académico de Viseu, que tem, contudo, um jogo a menos. 11º lugar para um conjunto de 3 equipas, Penafiel, Vilhafranquense e Porto B, todas com 14 pontos. 14º posto para o Benfica B com 13, 15º é a Académica, tem 12 pontos. A última equipa acima da linha de descida é o Oliveirense com 11 pontos. 17º lugar para Casa Pia com 7, os mesmos que o Cova da Piedade, que é 18º e último classificado. Próxima jornada, 13ª, principia na sexta-feira, onde vão defrontar-se Académico de Viseu e Cova da Piedade, num jogo agendado para as 15 horas. Ainda na sexta-feira, mas às 17h15, jogam Porto B, Desportivo de Chaves, e às 18 horas o Benfica B, Varzim. Jornada prossegue no sábado com o Estoril Praia Nacional, agendado para as 11 horas e com transmissão em direto na Sport TV. Às 15 horas é a vez de se defrontarem Casa Pia e Mafra. Para as 17h15, o Vilhafranquense Leixões. Jornada conclui-se no domingo. Às 11h15 defrontam-se Oliveirense Penafiel. Às 15 horas os dois restantes encontros, o Farense Feirense e o Sporting da Covilhã Académica. O jogo diante do Estoril foi, aliás, um dos temas principais da conferência de imprensa esta manhã, protagonizada pelo médio Vítor Gonçalves. Estamos numa boa fase, nós sabemos disso, temos estado a trabalhar bem, mas o importante é continuar e seguir com este trabalho que estamos a fazer, acreditar em nós, temos uma boa equipa, um bom grupo e a seguir em frente temos ainda muitos jogos para fazer. O passado fim de semana foi o fim de semana de aniversário e portanto, também eu gostaria de termos os resultados, um fim de semana muito positivo para a equipa. Sim, como é óbvio, apesar de ser o aniversário do clube, penso que é a ambição de todo o grupo corresponder todos os fins de semana. A equipa está muito focada neste momento em atingir os nossos objetivos, mas como já disse, temos de meter os pés bem assentes na terra porque ainda há muito campeonato. O Farense foi um adversário complicado, mas a equipa voltou a mostrar consistência, organização e sentido prático. Assim como é óbvio, no início do jogo conseguimos controlar o jogo, apresentámos bons argumentos, tivemos bem no jogo até, após marcarmos o golo, tivemos ali um período de pouco tempo em que eles tiveram um ascendente maior, mas também somos neste momento a melhor defesa do campeonato, sabemos defender também, a equipa manteve-se organizada e acabámos de fazer um bom jogo.
Agora, sei se o Estoril, mais um candidato, um jogo fora e a equipa com duas baixas que se podem considerar importantes, são dois jogadores que têm sido titulares até agora, o Paulo e o Malassai, que não vão ter fazer esse jogo. Que perspectivas para este jogo no Estoril? As perspectivas são sempre as mesmas, independentemente de quem está lá dentro, como já disse já há uns tempos, a equipa tem tentado trabalhar bem, os jogadores têm entrado, têm correspondido também, penso que a malta está extremamente focada e quem quer que seja vai jogar no Estoril certamente dará uma boa resposta. Tem-se uma boa época para o Vítor também, no início uma lesão que condicionou um pouco, mas depois as coisas entraram na normalidade, por assim dizer, e o Vítor tem sido um dos indiscutíveis da equipe. Sim, tento ajudar a equipa naquilo que eu posso, naquilo que sei fazer, tento trazer essa regularidade e tranquilidade à equipa também. Penso que é muito importante, como já disse, o campeonato é longo, vai haver altos, vai haver baixos, vai haver jogos mais difíceis que os outros, mas o importante é que a equipa se mantenha unida e nunca se desvie do foco, que é a subida de divisão. Ganhar no Estoril será um passo importante para essa subida de divisão? Assim como é óbvio, é uma equipa que está ali próximo de nós, temos mais 2 jogos que eles, mas se fizermos o nosso trabalho, sem nos preocuparmos com os outros, ganhando esses duelos diretos, penso que nada nos vai desviar desse caminho. Tempo agora para falarmos de futebol de formação e do Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Júniores. A equipa do Clube Desportivo Nacional foi este sábado derrotada pelo Rio Ave, atual terceiro classificado por 2-0, em jogo disputado no Cristiano Ronaldo Campos Futebol. Aos 15 minutos a formação visitante vencia já por 2-0, o Nacional tudo fez para dar a volta ao texto, mas o Rio Ave acabou por gerir bem a vantagem até a final da partida, conseguindo assim garantir os 3 pontos. A nível regional, os resultados foram os seguintes: nos Sub-13, Nacional A7, Clube Escola Liceu 0, nos Sub-12, Nacional A7, Clube Escola Liceu 1, nos Sub-11, Nacional B5, Barreirense 1 e nos Sub-10, Barreirense 1, Nacional A9. Nos iniciados, Nacional B7, Juventude de Gala 0, nos juvenis, Nacional 3, Andorinha 0 e finalmente nos Júniores B, União 2, Nacional 0. No futsal, sortes distintas para as equipas do Clube Desportivo Nacional no duplo confronto deste fim de semana diante do Marítimo. Os séniores venceram por claros 3-0 e reforçaram assim a sua candidatura à fase de apuramento de campeão. Quanto aos Júniores, perderam por 4-2, mas este foi um resultado sem qualquer consequência em termos de apuramento para a fase decisiva da prova. Isto na semana em que soube-se que Vítor Santos, um dos capitães da equipa sénior, vai falhar o resto da temporada. Uma entrada violenta de que foi alvo no jogo diante do Ponta Solense provocou a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho, obrigando à realização de uma intervenção cirúrgica. Dado o longo prazo previsto de recuperação, terminou a época para Vítor Santos. Do futsal passamos para a natação e para dizer-lhe que a equipa do Clube Desportivo Nacional, composta por Paulo Alves, Luís Gouveia, André Dias, Maria Costa, Margarida Freitas e Júlia Sousa, esteve em excelente plano no torneio zonal de juvenis, Zona Sul, tendo conquistado 7 medalhas e muitas classificações até o 8º lugar. Em termos de resultados, destaque para Luís Galvão Gouveia, que conquistou 2 medalhas de ouro nos 200 metros estilhos e nos 200 metros mariposa. Conquistou ainda uma medalha de prata nos 100 metros mariposa. Paulo Rodrigues Alves conquistou também o ouro, neste caso nos 100 metros bruços, e também uma medalha de prata nos 200 metros bruços. Quanto a André Vicente Dias, ganhou a medalha de bronze nos 200 metros costas e nos 200 metros mariposa. Maria Costa e Júlia Dias estiveram também em destaque, com excelentes prestações. Joana Pereira e Margarida Freitas, apesar de estarem doentes, deram o seu melhor, realizando prestações que indicam um bom futuro.
A dupla Gonçalo Santos-Marcos Souza sagrou-se vencedora do 5º torneio Clube Desportivo Nacional, então Automóveis em Pádel, que se realizou na passada semana e integrou o programa comemorativo do 109º aniversário do Clube Desportivo Nacional. Na competição de nível 1, Gonçalo Santos-Marcos Souza defrontaram na final António Maia e Cristóvão Nunes, a quem venceram por 2-1 com os parciais de 6-4, 3-6 e 10-6. No nível 2, triunfo para Mauro Fernandes, Márcio Freitas, que bateram no jogo decisivo da prova a dupla Elias Gonçalves e Daniela Fonseca por 2-0. No nível 3, triunfo para António Batista e Tiago Freitas, que se superiorizaram por 2-0 na final diante de Vítor Pereira e Amílcar Gonçalves. Finalmente, no nível 4, Filipe Rodrigues e Ana Amélia foram as campeãs com triunfo na final diante de Renata Fernandes e Filipe Fernandes por 2-0. Este torneio reuniu cerca de centena e meia de praticantes durante uma semana nos campos do Centro de Pádel e Lazer, constituindo uma vez mais uma referência da modalidade a nível regional. O exemplo perfeito de uma parceria de sucesso entre o Clube Desportivo Nacional e a Antão Automóveis. A fechar uma última informação, estão já à venda os bilhetes para a sessão de Circo Solidária promovida em conjunto entre o Clube Desportivo Nacional e o Circo Mundial. A sessão terá lugar no dia 27 de dezembro, pelas 21 horas. Os bilhetes, ao custo unitário de 5 euros, podem ser adquiridos na sede do clube ou então na National Store no Estádio da Madeira. Chegamos assim ao fim do nosso programa de hoje. Assim que nos acompanhou durante estes últimos minutos, fica o nosso agradecimento pela companhia, os votos de uma boa semana, lembrando que na próxima quarta-feira cá estaremos para mais uma edição de Nacional Rádio. Até lá, muita atividade para acompanhar, com destaque para o jogo da equipa sénior de futebol no próximo sábado, diante do Estoril, um jogo onde a formação orientada por Luís Freire poderá reforçar ainda mais a sua candidatura à subida de divisão.